Com o fim do ano chegando, é bem claro que alguns mangás já estão começando a mostrar que logo estão se encerrando. Mas também está claro que alguns mangás eles realmente estão mostrando resultado e provavelmente a Magazine vai investir muito bem nesses mangás. Nessa edição analisaremos a edição 43 da revista Shonen Magazine. Então vamos pro vídeo, né? Na capa da revista tivemos o Mayonaka Heartstone comemorando aí 2 anos de serialização. As páginas coloridas ficaram para o Yo-Yo Sensei e para o mangá Danjou no Orion. Temos mangás ausentes nessa edição, o Hajime no Ippo, o Kaijin Fugeki e o Kagareki no Hachikyodai. Não tiveram capítulos publicados nessa edição. O mangá Ahiro no Sora, ele ficou ausente nessa edição por hiato, como você já conhece sempre, né? Nessa edição tivemos no total 19 mangás ranqueados. Comentarei cada um deles, né? Sendo a última posição, a posição 19, o Yashou no Kito. É um mangá que tá caminhando por um cancelamento, tem posições baixas toda semana, então é só um reflexo do que o mangá tá entregando, né? O público não tá se agradando, os volumes vendem muito pouco, o volume no caso, né, que só teve um volume lançado, ele vendeu abaixo de 2.000 exemplares, então é um sinal muito baixo de popularidade. Outro que tá na mesma situação é o Kitagari no Ofre. O mangá também, ele não tá numa situação tão tranquila. O mangá, ele também tá se caminhando por um cancelamento e as vendas também são muito baixas. Eu acho que ele e Kito têm vendas parecidas, em torno de 1.000, 1.500, o que é muito baixo, até pros padrões da Magazine. O Kitagari no Ofre, ele provavelmente não vai durar muito tempo também, então é provável que os dois vão juntos aí a um cancelamento. Não consigo enxergar uma outra realidade para esses mangás, então o cancelamento eu acho que é o mais lógico que pode acontecer. A 17ª posição é o Yomeni Connect, que apesar da posição baixa eu não acredito que seja por conta de popularidade, apesar de sim o mangá não ter uma grande popularidade, mas eu acho que é só mesmo a revista optando, né, por colocar aqui. Normalmente tem sempre um mangá de Eti nas últimas posições, e o Yomeni Connect acabou sendo ele nessa edição. O Gachakuta, ele ficou na posição 16 e não foi uma posição tão alta assim como normalmente a gente vê para mangás que estão fazendo sucesso, né? A Magazine trabalha de forma diferente e aqui acabou sendo uma posição baixa para Gachakuta, mesmo com a popularidade que o mangá tem. Não pense que isso aqui é o resultado de baixa popularidade, de chance de cancelamento, porque não é assim que funciona. Mangás com posições baixas não necessariamente quer dizer cancelamentos. Então o que quer dizer então com Yashou no Kito e Kitagari no Wolf, que estão em posições baixas, ter chance de cancelamento? São situações diferentes. Para quem vê as edições anteriores, sabe que a revista sempre dá aquelas rodagens de mangás. Alguns mangás estão em posições baixas, outros estão em posições altas e na outra edição tá trocado, né? Mas tem mangás que isso não acontece, como o próprio Kito e o Kitagari no Wolf. São mangás que estão sempre nas últimas posições. Nem a própria revista se interessa em aumentar as posições, nem nada assim do tipo. Então, o que acontece? Posições baixas toda semana. Então, não necessariamente posições um pouco mais baixas indica baixa popularidade. Gachakuta faz sucesso. É um mangá que tem uma promoção muito boa. O anime mudou muito o mangá. Eu não esperava que mudasse tanto. Pra falar a verdade, eu queria que fosse mais, né? Mas, infelizmente, vamos aturar o que tem, né? Pelo menos teve alguma mudança em popularidade, aumento nas vendas. Vamos torcer que isso só venha melhorar com o tempo. Temos o Kana-sama na posição 15. Um mangá que logo vai ter o anime. Até já sai algumas coisas, né? Já sai algumas informações, já sai um pequeno trailer. Isso é muito importante, já mostra alguma coisa. Eu falei um pouquinho sobre isso na edição anterior. Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre o que eu falei, dá uma olhadinha na edição anterior que lá explica um pouquinho melhor. Pelo menos eu expliquei. Pelo menos eu falei a minha opinião no caso, né? Mas Kana-sama vai sair o anime ano que vem, em abril, se eu não me engano. Então temos aí um pouco mais de 5 meses aproximadamente. Então, até lá, talvez saia mais alguma coisa, espero, né? Vamos ver. Temos na posição 14 o Mokoshiro no Kishi, que tem uma fanbase bem firme por conta de Nanatsu no Taizai, né? Pra quem não sabe, é uma continuação. Então, tem aí a sua popularidade. Não é baixa, né? Por sinal. O Dream Jump Girl, ele ficou na posição 13. Um mangá que nas primeiras posições em Tóquio ele recebeu posições bem altas. Agora ele tá numa zona um pouco mais intermediária. Pelo menos eu vejo com mais frequência nessas áreas, né? Mas nada que seja preocupante. O mangá, ele tem vendas que não são tão grandes assim, mas eu acho que são minimamente interessantes para começar, né? O volume 2, eu falei nas vendas, né? Ele vendeu uma média de 5.000, pelo menos em 2 semanas de vendas. Talvez até o fim do mês ele chegue até 7.000. O que eu não considero algo tão ruim assim, mas precisa melhorar também, né? O Idolatry ficou na posição 12 e teve vendas inferiores a Dream Job Girl. Eu esperava que fosse um pouco melhor. Eu esperava que ele pelo menos pudesse ser, por exemplo, um mangá que ficasse páreo a páreo com o Yagernati. Mas não foi esse o caso. O
O mangá, ele decepcionou um pouco em vendas, pelo menos me decepcionou. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar com o tempo, os próximos volumes, mas não foi um número assim que eu considero algo que motive, né? Mas, de qualquer forma, a obra vai continuar. Por enquanto a gente vai ver o que vai entregar futuramente e quem sabe ver essas vendas aumentando. Tem que começar de algum ponto. O importante é aumentar. Mas enfim, Idolatra Rai, ele continua ainda a publicação sem risco de cancelamento. A revista dá um certo apoio, dando bem mais apoio, né, nas primeiras posições em toques. Então é um sinal de que a revista vê popularidade nesse mangá. Então vamos ver se isso vai mudar. A 11ª posição é o Suruga Meteor, que tem vendas baixas também, mas um certo apoio. Talvez a popularidade interna seja melhor. Então vejamos se isso vai ser convertido em vendas no futuro. O Kuroya Medaka, que também ano que vem vai ter mais uma temporada do seu anime, né? Aqui essa é uma posição interessante, né? Mediano na revista, nada tão preocupante também. O mangá ele tá bem tranquilo na revista, nada que seja tão alarmante. Apesar das vendas já diminuírem bastante, mesmo com anime exibição, as vendas não tiveram mudanças, mas o mangá continua bem na revista. Ao Nomiburo, mesma situação também, na 9ª posição e nada tão impressionante para se falar. Vamos só acompanhar mais coisas. Em dezembro vai estar saindo a nova temporada, tanto que a revista promove de vez em quando, né? Deu algumas páginas coloridas, algumas edições atrás, e aqui uma posição interessante. A 8ª posição é o Yargenat, com o volume 2 vendendo acima, né? Superando as vendas do volume 1. Então é um sinal muito interessante. A revista talvez tenha encontrado um sucesso. Por enquanto ainda se estabelecendo um pouco mais na revista, mas já é um bom início aí, né? Um bom sinal para a revista. Então, Yargenat tem tudo aí para fazer um sucesso. Eu espero realmente que as vendas elas só continuem crescendo, né? Atualmente na casa de 15 mil exemplares em 2 semanas. O volume 2, isso é muito bom. Dificilmente eu vejo mangás que conseguem ter números tão grandes assim do início, né? Alguns mangás eles nem sequer alcançam 10 mil nas vendas físicas, mesmo depois de 10 volumes, né? No caso temos o Kana-sama, tem a Nomiburo, enfim, alguns mangás caíram nas suas vendas com o tempo e atualmente nem conseguem alcançar mais esses números. Então tem essas questões aí. E Yargenat já conseguiu superar, tá tranquilo de vida, o volume 2, né? Quem sabe o volume 3 e isso só melhore ainda mais. O Kakao no Inazuka ficou na posição 7 e por enquanto o mangá continua também bem de vida, vendendo bem, né? De certa forma, então sem nada preocupante. O Blue Lock tá na posição 6, também um outro mangá bastante popular. Algumas semanas atrás saiu a informação que o mangá tinha vendido já no total, né? 50 milhões de exemplares, então é números muito bons. Já coloca o mangá em patamar bem alto aí, né? O que mostra que o mangá ele já conseguiu, né, de certa forma, ser um destaque não só para a line-up aqui da revista atual, mas para a revista no geral também. Então a Block é um sucesso realmente muito grande. O Seitokai ni Monaru também vendendo bem, né, de certa forma. O mangá faz sucesso, a revista promove o mangá, o anime vai chegar em algum momento, não lembro a data exata, provavelmente pro ano que vem, mas por enquanto não tenho muita informação. Confesso que estou um pouco animado pelo anime. Eu acho que tem potencial para sair algo, pelo menos em questão de animação, algo melhor do que Kana-sama, que me decepcionou um pouco. Mas espero realmente que venha algo interessante, principalmente pela staff, né, que eu vi. Vou trazer isso mais detalhado no próximo vídeo para falar um pouquinho do que eu achei da staff. Mas você tocar aí pelo menos algo interessante, né? O Sentai da Shikaku tá na 4ª posição. E por enquanto um arco que se prolonga por um tempo, né? Acho que não mostra sinal de finalização e não acompanha os capítulos atuais, então não tenho como falar de forma mais clara, né? Mas pelo menos uma coisa é certa, o arco tá se estendendo bastante. Kanojo Karishimasu ficou na 3ª posição e é um mangá que, enfim, também faz sucesso. Tá chegando a 400 capítulos, pelo menos nessa edição ainda não chegou, né? Vamos continuar acompanhando. A 2ª posição é o Megami no Café Terraça, que logo vai se encerrar também, que algumas edições. E a 1ª posição é o Shangri-La Frontier, como um destaque aí, né? Um mangá que vende muito bem, tem uma grande popularidade. O volume mais recente continua vendendo muito bem, então é um mangá que não tem o que falar, é um sucesso e com vendas ótimas. O anime logo vai voltar, então tá tudo tranquilo aí, tudo correndo bem para Shangri-La Frontier. E a 1ª posição só confirma ainda mais a popularidade e o destaque que a revista dá para esse mangá. Então, de qualquer forma, a Shonen Magazine tem aí os seus sucessos e suas apostas também, né? Para a próxima edição teremos aí como capa da revista o Hajime no Ippo e a página colorida ficará com Sentai da Shikaku. Mas enfim, você ficar para a próxima semana, né? Acompanhe aqui o canal para você não perder nada. E é isso, de qualquer forma, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.